vejam, gente, qual foi a importância da teoria objetiva? A gente vai ver, é a teoria utilizada pelo direito brasileiro. Qual foi a importância da teoria objetiva? Primeiro, né, ela explica por que o locatário de um bem, principalmente, ele tem posse. Né? Repito, o locatário pode defender a posse dele, inclusive contra o dono. Ele está pagando o aluguel, tem direito de ficar no imóvel ali durante o prazo ajustado no contrato, ele pode defender a posse, inclusive, contra o dono. Então, a teoria objetiva tem essa facilidade, esse ganho, né, teórico em relação ao anterior. Nós temos aqui também o conceito legal. Hoje em dia o direito brasileiro utilizou a teoria objetiva, né? Então, essas são algumas vantagens aí da teoria do Rudolf von Ehring, a teoria objetiva que foi utilizada no direito brasileiro. Dito isso, vamos então analisar o conceito de posse aqui no direito brasileiro. Vamos analisar o artigo 1196 do Código Civil. Então está na sua tela aí, o que diz o artigo 1196? Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Por que isso aqui é teoria objetiva? Por que é a teoria objetiva? Porque se a pessoa tem de fato um daqueles poderes, lembra? Uso, gozo ou disposição, gozo ou fruição, disposição, reivindicação, essa pessoa ali tem posse. Então, se a pessoa está usando a coisa, ela está exteriorizando os atos de propriedade, eu digo que aquela pessoa tem o quê? Tem posse. Então, olhou para a janela, viu uma pessoa passando de moto aí, ele está o quê? Usando aquela coisa. Ele está o quê? Ele tem de fato o poder de uso. Isso significa que ele tem o quê? Tem posse. Por que não? Eu estou vendo, ele está aparentando para mim, exteriorizando atos de propriedade, para mim ele tem posse. Então essa é a regra no direito brasileiro. É a teoria o quê? Objetiva. Eu não analiso o ânimos da pessoa, o elemento subjetivo, para ver se a pessoa queria ter a coisa para si. Não importa isso. A única exceção, né, e aqui o direito brasileiro rende homenagens para a teoria do Savigny, a teoria subjetiva, está lá na uso capião. 238 do Código Civil, ele vai dizer para nós o seguinte, olha, aquele que por 15 anos, sem interrupção, nem oposição, olha lá, ó, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Isso é a uso capião, olha lá, ó, possuir como seu. Então, na uso capião, eu tenho que ter uma posse com animus domini. Eu tenho que ter a vontade de ser ali o proprietário, mesmo eu não sendo proprietário. Então, é aquela questão, é um absurdo. Aquela pessoa sem teto, né, desabrigada. Veja, na pandemia, nós estamos caminhando para esse cenário entristecedor. A pessoa entra com a família dele num imóvel que está ali meio que largado às traças, ele constrói ali um barraco, ele está exercendo posse. Mas a posse dele ali não é igual a posse do locatário lá, não, que não tem animus domini, não. A posse dessa pessoa sem teto, ele quer possuir como seu, ó. Então, no uso capião, o direito civil brasileiro adotou a teoria subjetiva, ou seja, é necessário um animus domini. Na mesma coisa acontece se eu compro um imóvel de um estelionatário. Caí num golpe, entrei lá no imóvel lá, depois um terceiro chega e falou só, você caiu num golpe, esse imóvel é meu. Eu fiquei ali durante alguns anos, eu fiquei ali com posse, com animus domini. Isso pode resultar aí num uso capião, como nós veremos. Tudo bem? Então, para a gente caminhar já para a parte final desse encontro aqui sobre posse, o Ehring teve um desafio. O Ehring construiu a teoria objetiva, que explicou muito bem a questão aí da posse do locatário, do comodatário. Só que eu tenho um desafio para o Ehring. Ô, senhor Ehring, o que é detenção para você então? O que é detenção para você, Ehring? Aí o Ehring deu uma resposta, nós veremos agora. Nós vamos aqui, no próximo slide aqui, ver qual foi essa resposta. Bom, detenção, gente, é o seguinte, vou te dar um exemplo fácil aqui para você entender.
A detenção é uma posse degradada, é uma posse desqualificada. A detenção, na verdade, é uma posse, mas que o direito fala assim, ó, isso aqui não é posse não. O direito brasileiro desqualifica. Ela fala, ó, isso aqui que você está vendo aqui não é posse não, é detenção. Vou te dar um exemplo fácil. É aquela coisa que quando você pega e vai num cinema com um crush, não é verdade? Você vai no cinema com um crush, com um ficante, na minha época a gente falava assim, né? Você dá um rolê com a mina, dá um rolê com o cara, pelo shopping, todo mundo vai ver ali, opa, será que eles são namorados? Né? Você está de mão dada ali, você vai pagar para todo mundo que você é o quê? Namorado, de repente até marido e mulher, não sei. Mas na verdade vocês são meros ficantes, você tem um caso efêmero com aquela pessoa. É a mesma coisa que se passa com a detenção. A pessoa está se comportando ali como se fosse o possuidor, mas o direito brasileiro vai falar assim, isso ali não é posse não, tá? Você está vendo ali, não é posse não. Então eu tenho 4 casos desses que eu vou te mostrar muito bem o que é a detenção, ou seja, a posse desqualificada, que você vai concordar comigo. Vem cá, olha só. São 4 casos, está aí na tela. Eu tenho o caso do artigo 1198, segundo caso, o artigo 1208, primeira parte, terceiro, artigo 1208, segunda parte, e eu tenho também a questão da ocupação de bens públicos, ocupações indevidas de bens públicos. Então vem comigo aqui, olha só. Vamos começar com o primeiro caso, o do artigo 1198. Esse caso é o exemplo dos servidores da posse. Então anote aí, servidores ou fâmulos da posse. Bom, quando você tem um sítio, uma chácara, você quer proteção, não quer? Você quer proteger ali, ser prevenido. Você contrata um caseiro. O caseiro às vezes mora até lá no imóvel. Ele tem uma casinha, ele está lá com a família dele, ele limpa a piscina, ele cuida das plantas, ele dá manutenção na casa, né? E o cara fica lá tranquilão, assim, mentira, né, gente? É um trabalho, assim, muito digno, ele fica lá, às vezes dá inveja, né? A pessoa está lá numa fazenda, vamos falar a verdade. Você passa por ali e vê o caseiro fazendo um monte de coisa, mas aquilo não é posse para o direito. Você vendo, você diria que é uma posse, mas para o direito brasileiro aquilo é detenção. O detentor, né, como o exemplo aqui do caseiro, ele não pode pedir proteção possessória, ele não pode pedir uso capião. Imagina, você contrata um caseiro com 15 anos, nós lemos um artigo aqui do uso capião, o cara lá vai chegar e falar que teve animus domini, falar que possuiu aquilo como se fosse seu? Não. O caseiro ele está ali seguindo ordens, ele tá numa posição de subordinação e dependência, seguindo ordens do dono do imóvel, o verdadeiro possuidor. Então, se eu sou o verdadeiro possuidor, a minha chácara está lá, ó. Minha fazenda está lá, eu tenho posse dela, eu não estou com controle material dela aqui não, mas eu tenho posse dela, ela tá situada no interior, eu deixei um caseiro lá, fiz um contrato com ele, não precisa ser contrato escrito não, pode ser um contrato verbal, e esse caseiro está lá dando manutenção da coisa. O caseiro não vai poder pedir indenização por benfeitoria que ele fez, se ele fizer alguma benfeitoria, né, ele vai estar seguindo instruções minhas, eu vou comprar o material para ele vai estar fazendo os reparos, mas o caseiro é um bom exemplo disso. Você quer outros exemplos, a gente não ficar só no exemplo do caseiro? O policial, que tem a arma dele. A arma do policial, ele não tem a posse da arma, ele tem a detenção, ele detém a arma, porque ele está seguindo instruções, ele está numa relação de dependência da corporação. A moça da biblioteca, ela não tem posse daqueles livros, né? Aquilo ali está ali numa relação de dependência. O motorista, quando você contrata um motorista, ele não tem a posse do carro, ele é um detentor, porque o seu motorista particular, ele não tem posse do carro, ele é um detentor do carro, isso é muito importante. Isso está no artigo 1198 do Código Civil, vamos a ele aqui, vamos fazer uma leitura rápida aqui do artigo 1198, olha lá, ó. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste, e em cumprimento de ordens ou instruções suas.
Então, o primeiro caso de detenção é uma posse em nome alheio. Lembra sempre do caseiro, ele está utilizando ali a posse, entre aspas, em nome e sob instruções de uma outra pessoa. Então, o direito fala, então você não é possuidor, você é o quê? Detentor. Agora, muito importante aqui, você deixa um caseiro lá na casa para resguardar o seu imóvel, né? Afinal de contas, seu imóvel pode ser atacado ali por invasores. Né? Às vezes tem até uma arma lá, né? Vamos pensar tudo aqui legalizado, né? Tudo bem legalizado aqui, a pessoa tem lá recursos para revidar uma invasão. Você acha que o caseiro não vai poder defender a posse ali? Ele está ali na casa dele, um dos principais objetivos dele ficar ali é vigilância. Ele não vai poder soltar o cachorro em cima de uma pessoa que invadiu ali? Vai. Então, olha só essa dica que eu vou te dar aqui. O detentor, ele não tem nenhum efeito prático da posse. Não pode pedir indenização por benfeitorias, não pode pedir uso capião, não pode pedir os frutos que o imóvel produz, mas ele pode defender a posse, usar a legítima defesa da posse. Isso foi objeto até de um enunciado doutrinário, enunciado número 493 do Conselho de Justiça Federal, como está aí na sua tela, ok? Então, só uma exceçãozinha aqui, ó. O detentor, o caseiro, ele não tem os efeitos da posse, ele só tem um efeito que ele pode se utilizar, a proteção possessória. Então, se ele está lá na fazenda, lá, ele pode defender. Mesma coisa o motorista. Se o motorista deixou o carro estacionado e alguém está querendo roubar o carro, ele pode ali, né, usar os meios ali adequados para tentar repelir a agressão, né? De repente até uma luta corporal, não é muito aconselhável não, mas o cara pode, né, entrar numa briga ali contra um ladrão que queira levar o carro, ok? Então o detentor pode usar aí a legítima defesa da posse. Um último comentário sobre essa situação do caseiro, ok? Pode ocorrer em algumas situações o que a gente chama de interversão da posse. Né? Presta atenção que o nome é um pouco diferente, interversão da posse. Ou seja, é a mudança do caráter da posse. Nesse caso aqui, venham comigo aqui, é possível em algumas situações da pessoa ser o detentor inicialmente e por conta de algumas situações peculiares ali, ele acaba se tornando possuidor. Então, ele possuía em nome alheio, ele era um detentor e passa a possuir em nome próprio. Vou te dar um exemplo bom. Vamos supor que eu tenha um caseiro e esse caseiro está me dando trabalho, está morcegando e eu quero dispensá-lo. Né? Eu tenho um contrato de trabalho com ele, aí eu vou lá, dispenso ele, faço o acerto bonitinho, pago tudo para ele, de acordo com a lei. Mas mesmo assim, esse caseiro fica ali contra a sua vontade. Ele não sai. Eu tenho um processo particular que isso aconteceu. O caseiro não sai dali. E aí o que acontece? Esse caseiro, ele estava ali numa posição de detentor, seguindo ordens e instruções, ele não tinha posse. Aí ele foi mandado embora. Ele continuou contra a minha vontade. E aí eu, Jordano, fui negligente, deixei o cara lá, não fiz nada. Vejam, o cara inicialmente era um detentor, mas pode acontecer dele se tornar um possuidor. O cara estava ali possuindo em nome alheio, ele começa a possuir em nome próprio. Então ele fica ali na fazenda, o Jordano sumiu, aí ele começa a pagar as contas de luz, conta de água, começa a fazer obras ali por conta dele, começa a consertar o telhado ali por conta dele, ele passa a ser um possuidor. Isso é o que nós vemos aqui do parágrafo único do artigo 1198. Olha, aquele que começou a comportar-se de modo como prescreve esse artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário. Então, olha lá, olha o caseiro lá, né? Ele está seguindo ordens e instruções, ele é só um detentor, mas pode acontecer dele provar que ele continuou ali no imóvel, ele nunca atendeu nenhuma instrução, o dono, né, do imóvel sumiu
e ele passa a ser um possuidor. Ele pode até pedir uso capião, então fica velhaco com isso aí, muita atenção quanto a esse fato, ok? Superado a análise desse primeiro caso, passemos